Senhor presidente, nobres colegas vereadores, oposição, que quase que esvazia o plenário para a gente não conseguir votar um simples requerimento que era tão importante para a cidade do Recife, mas a gente sobe a essa tribuna, senhor presidente, para poder discutir mais uma vez a questão da tração animal na cidade do Recife. E é importante, inclusive, que a gente diga que essa matéria e esse tema, a gente não quer apenas proibir de circular a pessoa que circula de forma geral nas carroças de tração animal. Mas a gente quer também fazer uma audiência pública, uma reunião pública mais especificamente, para poder ter com representações desta categoria, formas da gente poder efetivamente achar soluções para esse público ser reinserido no mercado de trabalho. É importante que se diga que em várias comunidades a tração animal ela é importantíssima para chegar, por exemplo, com a areia, o tijolo ou algum material que efetivamente não consiga se entregar de carro ou de caminhão. Mas a gente tem alternativas viáveis, e é isso que a gente defende, para colocar, por exemplo, as motocicletas, que já existem motocicletas de carga. Então, a gente tem aqui bem pertinho, na cidade de Maceió, em Alagoas, um exemplo extremamente importante, em que a prefeitura, assumindo o papel de poder executivo, financiou as pessoas que são da tração animal, para que eles deu uma moto de carga para que eles possam ir atrás dos seus rendimentos. Ou facilitou um financiamento, alguma coisa nesse sentido. E hoje a prefeitura, na verdade, ontem já iniciou as tratativas através da Secretaria de Defesa Animal, seguido de um requerimento que a gente também já fez e que a gente também já discutiu na Secretaria de Defesa Animal, para que a gente possa ir implementando e fazer acontecer essa lei tão importante de uma forma célere, mas de uma forma que a gente possa também olhar pelas pessoas. Tem muita gente boa, tem muita gente que não comete maus tratos, efetivamente, e cria cavalos ali na periferia da nossa cidade. Eu conheço alguns casos de pessoas que se dedicam quase que diuturnamente à criação daqueles animais para poder andar, usufruir, fazer N coisas. Mas a gente precisa enxergar que, em pleno século XXI, não cabe mais a questão da tração animal, sobretudo como estava acontecendo, por exemplo, em Brasília Teimosa, que as pessoas estavam apostando corrida de charrete traçada a cavalo. Isso não pode ser uma realidade no nosso município. Isso já aconteceu em governos passados, inclusive, para que a gente não ache que isso é só um problema da gestão João Campos. Em governos passados, a gente teve charreteiros fazendo e apostando corrida dentro do Parque do Caiara. Ou seja, um equipamento efetivamente feito para o atletismo, as pessoas estavam apostando corrida dentro daquele equipamento. Então, essas coisas todas me preocupam muito, é justamente nesse sentido que a gente está apresentando este requerimento, para que na próxima segunda agora, a gente possa trazer e fazer uma reunião pública em torno desse assunto tão importante, trazendo aqui as diversas representações, mostrando que a gente pode e deve reinserir essas pessoas no mercado de trabalho, a gente pode e deve também fazer com que essas pessoas que queiram criar os seus cavalos e que queiram participar de várias competições que são importantes e que movimentam a economia local da nossa cidade, possam efetivamente achar essas soluções e essas discussões aqui na audiência pública que a gente está fazendo justamente para dar voz a essas pessoas, para dar voz aos charreteiros que convivem e lidam com isso no dia a dia. Então, a gente precisa se atenar
e se debruçar a essa causa, a gente precisa efetivamente fazer com que esta casa possa dar voz aos charreteiros de uma maneira geral. Mas eu escuto com atenção o vereador Luiz Eustáquio. Vereador Coutinho, esse tema é um tema muito importante e a gente precisa, a sua audiência pública, ela realmente é importante para a sociedade, para poder separar aqueles que cuidam daqueles que não cuidam. Até porque a sociedade que hoje existe, toda ela, grande parte, durante muitos anos, grande parte da existência, ela foi movimentada através da atração animal. Grande parte da sociedade, desde o início, o cavalo sempre foi, inclusive, cavalos de guerra. Eles também foram quem conduzia as pessoas dentro do país, eles eram quem conduzia as pessoas dentro da cidade. Você hoje ainda encontra, até fora do país, fora do nosso país, charretes, onde as pessoas fazem passeios, com animais muito bem tratados, muito bem cuidados. Animais que são, eu diria, que são cuidados de uma forma tão extrema que eu digo não porque seja errado ser extremo, mas eu estou dizendo, tão bem cuidado, e aqueles animais, eles participam de uma atividade. Não é fácil a gente falar sobre isso, tanto quando a gente vai tratar. Isso é sensível, esse tema é sensível para as pessoas que usam atração animal, esse tema é sensível para quem trata da questão da defesa, da proteção do animal. É um tema altamente sensível. É por isso que é importante fazer uma audiência pública, onde todos possam vir, conversar, entender. Existe uma lei na nossa cidade, uma lei para tratar desse assunto. Mas existem pessoas que cuidam bem e que o trabalho que eles fazem, a gente pode encontrar, eu acho que a ideia é a gente encontrar uma saída, você tem buscado aí uma saída para que haja uma substituição. No estado todo de Pernambuco, você sabe que existe essa, a gente está falando do Recife, porque somos vereadores do Recife, mas que a gente busque uma saída, um encontro, uma questão onde a gente possa garantir a preservação, sem também a proteção, sem também impedir que as pessoas possam trabalhar, principalmente aquelas que trabalham correto em determinado tipo de trabalho, porque tem coisas que o animal, a princípio, aí a gente diz, não, mas não pode mais fazer, poderia fazer no século passado, não sei aonde, faz até na Europa, hoje ainda faz, dependendo do tipo. Então, eu quero parabenizá-lo, vereador, pela audiência, é muito importante, e vai ser muito bom, vai ser bom para o Recife, e bom para as pessoas, que eles vão entender que são respeitadas aqui por essa Câmara. Bom, agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo na íntegra, acho que é extremamente importante, o nosso intuito é exatamente a gente poder discutir. Vossa Excelência, quando fala que a gente precisa, de fato, criar caminhos, eu acabo de pensar numa alternativa que é extremamente importante e que poderia ser utilizada. Existe uma diferença grande entre o charreteiro e o carroceiro. O charreteiro é aquele que leva carga, é aquele que leva, muitas vezes, faz frete para um armazém, aquele que acaba utilizando da charrete para colocar peso em cima e transportar de um lugar para o outro. É óbvio, depende do material, se você coloca, por exemplo, um molho de capim, de feno, outros insumos importantes para os próprios animais, pesa bem menos. E é completamente natural. Não vejo nenhum tipo de problema, nenhum tipo de maus tratos. Mas, quando se coloca geladeira, quando se usa ali como um caminhão, quando quer se usar o cavalo como se fosse um motor, aí sim eu me preocupo. E a gente pode também pegar essa turma aí, por exemplo, de charreteiros e transformá-los em carroceiros para que eles possam atender ao público e ao turista que vem aqui para o centro, com a prefeitura providenciando, através de alguns mecanismos que ela tenha,
as carroças mais bem elaboradas, a turma muito bem fardada, instruída, orientada, para poder atender o turista no centro do Recife. Vamos conversar sobre isso.